Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Vai dizer assim, ó: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Essa palavra é uma palavra assim que eu tenho como base do meu chamado, como base da minha vida ministerial, da minha vida pessoal. É uma palavra muito forte, fala muito comigo e eu queria iniciar com ela. Eu vou me basear nela aqui, não tentando explicar ela, mas ela para mim, essa parte que ele fala, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Eu quero falar sobre não existe culpado. O tema, podemos dar um tema para essa palavra, não existe culpado. O que eu quero dizer com isso? Nós, seres humanos, pessoas intelectuais, pessoas pensantes, nós temos a tendência, nós temos um certo hábito de querer achar culpado para tudo. A gente quer colocar, a gente fica caçando a culpa. De quem é a culpa? De quem é a culpa? Isso é uma coisa normal, isso é uma coisa que o ser humano tem, o ser humano traz isso dentro de si, sempre desde os primórdios da humanidade, querer achar a culpa. Isso está lá em Gênesis, quando Deus questiona Adão sobre o que ele tinha feito, porque ele tinha desobedecido, ele aponta um culpado. Ele fala, foi a mulher que tu me deste. E quando Deus questiona a mulher fala, foi a serpente. Sempre apontando um culpado, sempre procurando um culpado. Isso é uma coisa humana, isso é uma coisa do ser humano. O ser humano tem isso, ele procura apontar um culpado. Eu falo, isto é um grande problema de alma, um grande problema de desequilíbrio emocional, que pode causar um desequilíbrio emocional, pode trazer um problema de ordem psicológica muito terrível, que vai se arrastar, ou tem se arrastado ao longo da vida de muitas pessoas. Essa tentativa de culpar alguém por algo errado que aconteceu comigo. A gente sempre vai cair nesse mesmo discurso. Ah, fulano foi culpado, ciclano é culpado. Ah, se não fosse... A gente sempre tem essa frase, né? Ah, se não fosse tal coisa. Ah, se não tivesse acontecido. A gente carrega essa culpa, essas condições para tentar amenizar a dor daquilo que nós estamos vivendo hoje. O que importa, querido, é o presente, é o hoje. A gente tem que entender isso. Você é resultado do seu passado. Mas hoje, tudo pode mudar. Hoje tudo pode mudar. Depende de você, depende de mim. Nós estamos vivendo o resultado de coisas passadas. Se tá bom, nós plantamos coisas boas. Se tá ruim, nós plantamos coisas ruins. Ou plantaram em nós. Existem duas vertentes desse negócio. Duas vias, tá? Desta mesma rua, tá? Ela vem, ela vai, tá? Às vezes nós nos tornamos
nós colhemos coisas que plantamos na maioria das vezes, ou nós somos o terreno daquilo que alguém escolheu plantar em nós. Mas aí não importa, a gente acaba colhendo de qualquer forma. O problema é a gente ficar gastando tempo, gastando fosfato, gastando energia mental, emocional, sofrendo, remoendo, para tentar achar o culpado ou colocar a culpa da condição que hoje nós estamos vivendo em alguém. Vou dar um exemplo. Se não fosse a pandemia, a gente estaria todo mundo reunido, todo mundo junto, a gente poderia se abraçar, tal. A gente está colocando a culpa na pandemia, né? A gente está colocando a culpa no vírus. Se não fosse esse vírus, aí alguém já começa a pensar, de onde veio esse vírus? Veio lá da China. A China é a culpada. Se a China não tivesse fechado as portas, se a China não tivesse criado o vírus, falam que a China criou o vírus. Então, se a China criou o vírus, foi os Estados Unidos, se foi laboratório, se foi não sei o que, olha, não vai resolver. O vírus está no mundo, está matando, está fazendo um estrago e não está mudando nada a gente achar o culpado. Não muda. Você está entendendo? Mas agora o que a gente está vivendo é culpa do Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro tivesse já agilizado as vacinas, hoje a gente não estaria sofrendo essas condições, tudo mais, tal. Não vai mudar achar o culpado. Não muda. Isso está na imprensa, você vê a imprensa. Porque sempre os especialistas estão dando opinião. Porque se não fizer isso, tal, não sei o quê. Porque não sei o quê, tal. Tentando achar um culpado para amenizar a dor que hoje nós estamos vivendo. Hoje nós estamos vivendo consequência das eleições, nós estamos vivendo consequência do final de ano. Começou lá nas eleições, estava tudo bem, podia sair para votar. Depois veio final de ano, tudo bem, vamos festejar. Depois veio carnaval. Mas não teve carnaval. Você que pensa que não teve carnaval. Você que pensa. O povo festejou. O povo festejou. E hoje, esse lockdown aí, quase lockdown, que o prefeito está tentando amenizar para não virar um lockdown de novo, é consequência do que passou. Agora adianta achar culpado? Foi as eleições, foi o final de ano, foi o carnaval, foi... Não adianta, não vai mudar. Está acontecendo. Você está entendendo? Não adianta, não existe culpado. Não existe culpado. Vamos parar E o grande problema de você tentar achar culpado, você ficar lutando para achar o culpado, sabe o que acontece? Você entra num vitimismo. Você entra numa consequência de vitimismo. Você começa a se tornar vítima. Você fica num vitimismo. Você é a vítima. Você está sofrendo. Você está passando por isso. E você fica internalizando isso. Você fica jogando isso para dentro. E você coloca a culpa nos outros. Você nunca assume a sua responsabilidade. Você nunca se coloca no lugar do outro. Na verdade, você se coloca no seu lugar e você acha que o mundo gira em volta do seu umbigo. Se a gente olhar só tentando achar culpado, querido, para hoje o que nós estamos vivendo, para hoje o que você é, para hoje o que você pensa, igual você fala assim, se não fosse essas comidas gostosas, eu estaria com menos 10 quilos, né? Às vezes você se acha um pouquinho gordinho, né? Você que tem
Ai, se não fosse os lanches, culpa do McDonald's, de Burger King, essas lanches gostosos que tem por aí e tal. Isso tudo tinha que fechar, porque se tudo isso fechar, eles são o culpado dessa minha pochete aqui, desses quilinhos a mais, tal. Ei, não existe culpado, não existe culpado. Para de ser vítima das circunstâncias. Hoje você é o resultado de você mesmo. Hoje você é o resultado de você mesmo. Ai, meu casamento tá difícil, meu casamento tá um problema. Quem escolheu? Quem escolheu o abençoado ou a abençoada? Ou foi obrigado? Você vive naquele tempo que casamento arranjado. Seu casamento, o seu relacionamento foi um casamento arranjado. A família tal pegou você, a sua família com a outra família pegou a pessoa e falou, agora vocês vão se casar. Pronto, acabou. E vocês fizeram isso? Aconteceu isso? Não. Você escolheu ela e ela te escolheu. Então, o culpado é ele. Não, o culpado é ela. Assuma, para de vitimismo. Vitimismo no casamento, vitimismo nas finanças. Mas se não fosse essa economia, pastor, olha, eu estaria rico. Olha, se não fosse esse governo, se não fosse esses impostos, se não fosse, eu estaria milionário. Eu sou pobre, sabe por quê? Por culpa do governo. A culpa é do governo. Antes, o barbudo, o beberrão, tava bom. Tomara que ele volte, né, pastor? Vai tudo mudar. Porque agora o atual, ele é terrível. Tá acabando com o Brasil. E por isso que eu tô assim. Na verdade, você não assume que você gasta o cartão de crédito, você se endivida, você não paga suas contas, tudo mais. Meu Deus, pastor. Vitimismo. Eu estou dando exemplos de vitimismo. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Eu tenho que esquecer as coisas que para trás ficam e eu tenho que prosseguir para um alvo. Desculpa eu ser sincero com vocês. Desculpa eu trazer essa palavra. Para alguns pode ser uma palavra dura. Para outros pode ser um choque de realidade. Vitimismo não leva ninguém a nada. O vitimismo vai te levar a um comodismo. Por quê? Porque você se acomodou também. Há uma murmuração, lamentações, você fica reclamando. Tem gente que fica do vitimismo, ele passa a ser uma pessoa de murmuração. Fica reclamando de tudo, reclama do governo, reclama da vacina, reclama do corona, reclama do marido, reclama da esposa, reclama do filho, Nunca ele é o culpado, nunca ela é o culpado. Não. E fica aquele sentimento de autocomiseração. Sabe o que é o sentimento de autocomiseração? É aquela pessoa que quer que as pessoas tenham dó dela. Tá tão difícil. Ela fica se alimentando da atenção dos outros. Então já viu aquela pessoa, como que chama? Que tem doença e não tem doença? Não é... Oh, meu Deus, como chama as pessoas que... Hipocondríacas. Hipocondríacas, veio a palavra aqui. Hipocondríacas. É a pessoa que acha doença em tudo, né? Fica... não, vou tomar. Elas acham doença em tudo pra quê? Pra poder chamar a atenção. Dói aqui. Ou às vezes você conta, eu tive uma dor de cabeça. Você vai conversar com a pessoa hipocondríaca e ela vai falar assim, eu tive 10 dor de cabeça. A minha dor de cabeça explodiu meus ouvidos, meus olhos se esbugalharam, meus dentes ficaram mole, minha língua ficou para fora da boca. Ela sempre aumenta para ganhar da sua doença, para ganhar da sua dor. Por quê? Porque ela tem um sentimento de autocomiseração. Ela quer a atenção, ela quer a dó das pessoas. Ela quer que as pessoas sentem dó dela, sentem compaixão. Aí ela se sente bem, ela se alimenta disso. Por quê? Porque ela sempre acha um culpado. Não existe culpado. Agora, outro ponto. Eu quero falar aqui. Tire Deus do banco de réus.
tire Deus do banco de réus. O grande problema é de procurar um culpado. O maior culpado, para quem procura um culpado, é Deus. A pessoa coloca Deus como culpado. Porque se Deus não permitiu isso, por que Deus permitiu isso na minha vida? Por que Deus... Não, eu não sei. Deus não é Deus? Deus, onde está Deus? Onde está Deus? A nossa alma pergunta isso. Está lá no Salmo 42. Está no Salmo 42. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, porque perguntas onde está o teu Deus, a minha alma chora dia e noite perguntando onde está o teu Deus. Isso é coisa de alma, querido. Isso é coisa de alma, colocar Deus no banco de réus. Julgar Deus. Deus tirou férias em 2020, 2021? Deus está de férias, de certo, né? Porque parece que ele não está fazendo nada, né? Não está fazendo nada. Então a culpa é de Deus. Se a pandemia está tomando a proporção que está, as pessoas estão morrendo, a culpa é de Deus. Por quê? Deus não está fazendo nada. Deus não está fazendo nada. Olha só a terra como está. Ei, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Tira Deus do banco de réus. Para de acusar Deus das coisas que dão errado. As coisas dão errado porque existe uma coisa chamada pecado no mundo. O pecado está no mundo. O mundo está no maligno. O mundo está no maligno. Há um poder maligno que domina o mundo devido ao pecado. Por quê? Por que Deus permitiu? Não foi Deus que permitiu. O homem deu isso para Satanás. O homem deu isso para Satanás. Quando ele obedeceu Satanás. Está lá em Gênesis. Vamos voltar lá em Gênesis. Quando Adão consentiu com Eva para comer do fruto, que Eva foi enganada pela serpente. A culpa foi de quem? Da serpente? Não, a serpente só falou, se você comer, você vai ser igual a Deus. Ela só sugeriu. A serpente, que nem mão tinha, não pegou ela pelo gogó, não abriu a boca da Eva, pegou a maçã, ou a maçã, nem é maçã, né? Pegou o fruto, a gente tem essa ideia que é maçã, né? Porque é bonito, né? Gostoso. Podia ser uma jaca, né? O fruto proibido podia ser uma jaca. Pegou aquela jaca lá e meteu os caroços dentro da boca de Eva e melecou. Aí Eva saiu toda melecada e falou, é tão gostoso, Adão, come aí. E deu uns caroços para Adão e Adão além de comer, sentou o pé na jaca e foi aquela meleca toda do pecado, né? Então, quem é o culpado disso? É a serpente? Não, a serpente só sugeriu. O culpado foi o homem, o ser humano, de desejar querer ser igual a Deus, de desobedecer a Deus, tá? Então, ao desobedecer a Deus, obedeceu a alguém. Quem que ele obedeceu? A Satanás. Aquele a quem a gente serve, aquele a quem a gente obedece, ele se torna Senhor. Então, por isso ele é o Senhor, ele é o príncipe deste mundo. Ele é o príncipe das trevas. Ele domina. Agora, deixa eu falar, por causa disso, veio as consequências do pecado. A terra começou a produzir ervas e abrolhos, tudo mais. O homem teve que lavar a terra, tudo mais. Entrou as enfermidades devido ao pecado. Por quê? Porque estava destinado ao homem morrer. As enfermidades são consequências do pecado. É uma ferramenta que é uma consequência do pecado. Para levar o homem a perecer, à morte. Mas Deus tem um plano maravilhoso chamado Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então creia em Cristo e você terá a vida eterna. Você terá a vida eterna, você não vai perecer. Tá? Então há um segredo, é Jesus, o segredo é Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então ele é o alvo, ele é tudo para nós, ele precisa ser para nós a solução.
Jesus é a resposta, querido. Não fique procurando advogado, procurando um culpado, procure um advogado, e o advogado é Cristo. Jesus é o nosso advogado, ele morreu por nós, ele pagou o preço por nós. Então, lá em João fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tendes um advogado, Jesus Cristo, o homem. Ele se fez homem, ele morreu por nós. Ele morreu por nós para nós termos o direito à salvação. Só há uma salvação, é em Jesus. É em Jesus, meu irmão. Então, creia nisso, que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive, disse Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e ele há de se manifestar sobre a face da terra. Creia nisso. Vamos se esquecer das coisas que para trás ficaram? Não adianta, não vai mudar. Tira Deus do banco de réus, para de culpar Deus. Deixa eu falar, as enfermidades são consequência, elas existem. Antes, eu vou te falar uma coisa, a lepra, está escrito na Bíblia, a lepra era uma doença que tinha que gerar isolamento social. O leproso tinha que avisar, sou leproso, se afastar das pessoas. Havia vilas de leprosos, porque eles tinham que ficar em quarentena, e a lepra matou milhares de pessoas. Ela existe até hoje, chamada hanseníase. Está escrito na Bíblia. As pessoas tinham que andar enroladas de panos. Não é diferente de hoje, nós usamos máscaras, nós temos que fazer higiene para não se contaminar. A doença existe no mundo há milhares de anos. Covid-19 só é uma nomenclatura de uma enfermidade chamada SARS-CoV, que já há muito tempo ela vem se mudando, se multiplicando. Ela já existia essa enfermidade, ela só veio se alterando, aumentando o seu potencial, crescendo, mutando, e hoje ela é esse estrago, tá? Esses dias atrás eu estava assistindo um vídeo, trouxe um esclarecimento, que por que conseguiram fazer a vacina muito rápido? Porque, na verdade, essa doença já existia, e havia estudos sobre essa doença nos seus primeiras manifestações, que não contaminava tanto, não havia tanto contágio, tudo mais. Mas hoje em dia ela se alastrou. E agora as pesquisas continuaram e houve evoluções e investimento, aumentaram o investimento para que os pesquisadores, os estudiosos conseguissem desenvolver, e conseguiram desenvolver. E vão conseguir desenvolver outras mais, e outros tratamentos, sim, vão conseguir. O que importa é a gente sobreviver a tudo isso. O importante é sobreviver a tudo isso. Agora, a gente só não vai sobreviver se a gente ficar colocando a culpa em Deus, colocando a culpa no governo, colocando a culpa no dinheiro, colocando a culpa nos outros, colocando a culpa nisso ou naquilo. Não, meu irmão. Coloca um equilíbrio emocional agora, traga um equilíbrio emocional para o seu coração. Se esqueça do que para trás ficou. Vamos prosseguir para o alvo, vamos fazer o que é certo. Vamos seguir em frente. Siga a tua vida em frente. Se você quer algo melhor, hoje precisa mudar. Se você continuar fazendo as mesmas coisas hoje, amanhã você vai continuar a mesma coisa. Por quê? O seu amanhã só vai mudar se hoje você fizer coisas diferentes. Agora, se você fizer a mesma coisa hoje, amanhã vai ser igual a hoje. Só vai ser uma repetição. Então, o culpado, na verdade, somos nós. Por quê? Porque nós decidimos colher aquilo que semeamos. Decidimos semear e colher. Você está entendendo? Você consegue entender? Então, todo o futuro, ele nasce no presente. O teu futuro nasce hoje. O teu futuro nasce hoje. Coloca isso no seu coração, coloca isso na sua mente. O meu futuro, ele nasce no presente, ele nasce hoje. Se eu não fizer nada hoje, se eu não mudar, o que está acontecendo? Esse decreto da prefeitura, do governo, para restringir a movimentação das pessoas, não vai resolver o que já está acontecendo.
vai mudar o que vai acontecer daqui para frente. É para não piorar. É para não piorar. Agora, não cura quem está doente. Por quê? Porque já aconteceu. Tá entendendo? Você está entendendo? Então, se você quer algo diferente para amanhã, você tem que começar a fazer hoje. Eu tenho que esquecer as coisas que para trás ficam. Para de ficar achando culpado. Para de culpar a Deus. Deus não é culpado da pandemia. Deus não é culpado. O povo é culpado. As pessoas é culpado. Nós somos culpados. Se eu não sair com a máscara, eu vou ser culpado se essa doença pegar em mim. Se eu não lavar as mãos. Se eu não usar o álcool gel. Se eu não fizer distanciamento social, eu vou ser o culpado se isso acontecer comigo ou com alguém da minha família, como já aconteceu. Então Deus não é culpado. As pessoas não são culpadas. Não posso externar a culpa. Eu tenho que assumir. Assuma a sua responsabilidade. Quando você começar a assumir a sua responsabilidade, você vai viver melhor. Você vai viver em paz. Você vai estar consciente que o que você fizer vai trazer resultado. Seja bom ou ruim. Mas daí você vai viver em paz. Se você colher coisas ruins, você vai procurar fazer coisas boas, para poder daqui para frente colher coisas boas. É uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência. Então, o seu futuro vai nascer agora. Ele nasce agora. Quem sabe esta palavra é para alguém, para uma só pessoa. Deus me incomodou esses dias com essa palavra. Deus colocou essa palavra e ficou inquietando, não incomodando, mas inquietou essa palavra. Eu falei, meu Deus, culpado, por que falar isso, Senhor? Quem sabe uma pessoa precisa ouvir isso. Quem sabe uma pessoa. Tem 12 pessoas ligadas aí, ó. Eu tô vendo aqui no número aqui, tem 12 pessoas me assistindo, me vendo, me ouvindo. Às vezes uma só está precisando ouvir essa palavra. Você é o responsável. Você é o responsável. Assuma a sua responsabilidade. Assuma a sua própria... os problemas, a semeadura que você está passando, aquilo que você está vivendo. Não, entenda isso. Aceite os erros. Não seja perfeito. Paulo está falando de uma coisa. Olha no verso 12, ele vai falar assim, ó. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição. Paulo, ele fala, eu não vou me gabar, eu não vou dizer que eu sou perfeito, eu não tenho atingido a perfeição. Mas uma coisa eu faço para poder melhorar, para poder ser melhor. Eu esqueço o que para trás fica, porque não vai mudar. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Você está entendendo? O que vai mudar é o daqui para frente. Não é o que ficou. Por isso que muita gente... a depressão é uma coisa terrível. Por quê? Porque ela é excesso do passado. A depressão é o excesso do passado. O estresse é o excesso do presente. E a ansiedade é o excesso de futuro. É você que fica querendo o futuro. Então, aqui é uma palavra para quem vive... A gente é propício a se deprimir. A gente viver uma depressão. Ficar lembrando do passado, ficar colocando culpa, se eu tivesse estudado mais, se meu pai tivesse ganhado na loteria, eu não nasceria pobre, né? Porque quando criança a gente já pensou, né? Você quando era criança, você não queria nascer na família de Silvio Santos? Um dia eu pensei, eu falei, puxa, eu poderia ter nascido na família de Silvio Santos, né? Mas aí eu ia nascer mulher, né? Porque ele só teve filha, então larga a mão, deixa pra lá. Deixa pra lá, esquece, eu falei, não quero mais, né? Silvio Santos só teve filha, né? Então não adiantava eu nascer, eu não queria ser mulher, então eu não quero ser mulher, tá bom. Então, ou nascer na família do Eike Batista, né? Ele tem um filho, né? Então, o Thor, né? Então, nasceu lá, o cara nasceu na vida de um milionário, né? Então, assim... Não vai mudar, querido, aonde você nasceu, o que aconteceu. Esquece o que para trás ficou e prossiga para o alvo. Entenda, aceite errar. Você vai errar, você é falho, eu sou falho, somos pecadores, entende isso?
Nós vamos falhar. A falha, às vezes é necessário. Não estou falando de pecado. Pecado é uma coisa, falha é outra. Nós vamos errar, nós vamos tentar e nós vamos falhar, nós vamos tentar de novo e nós vamos falhar. Mas o importante é você aprender com as suas falhas, aprender com os seus erros e até mesmo aprender com os seus pecados. Aprenda com os seus pecados passados, porque para você não voltar a cometê-los novamente. Entenda isso. Deus, ele trabalha com pecadores arrependidos. Você sabia disso? Deus não trabalha com religiosos orgulhosos. Deus trabalha com pecadores arrependidos. Então, quer dizer, é aquele que assume que errou, mas está disposto a uma mudança, a algo diferente, a viver algo novo. Avance, tenha alvos, tenha metas, tenha sonhos, tenha projetos. Olha o que a Bíblia fala, Isaías 32:8. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Se você for nobre, você vai projetar coisas nobres, na sua nobreza você vai perseverar, você vai insistir, você nunca vai desistir, você vai continuar. Eu quero terminar com uma palavra de esperança, uma promessa, e essa eu creio e piamente, e nela eu confio que nós vamos vencer tudo isso. Nós vamos vencer tudo isso. Apocalipse capítulo 12, verso 11 diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ei, meu irmão, nós vamos vencer não por nós mesmos, mas pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do nosso testemunho. Nós vamos continuar dizendo, o meu alvo é Cristo, eu vou continuar servindo a Cristo, eu vou continuar amando a Cristo, eu vou continuar, Ele é o caminho, a verdade e a vida para mim, e não vai mudar, e nós vamos continuar vencendo, e nós vamos vencer todas essas coisas, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Que Deus te abençoe. Não existe culpado. Essa é a palavra. Não existe culpado. Viva o dia de hoje projetando algo melhor para amanhã, e você vai ter uma colheita abençoada em nome de Jesus. Amém? Coloque os pedidos de oração aí. Nós vamos orar nesse momento. Eu creio que o principal pedido de oração, e eu quero colocar como principal motivo de oração, a gente profetizar, decretar cura sobre os leitos de UTI. Eu estava lendo agora 956 pessoas internadas devido à Covid. 956 pessoas. Agora eu estava lendo a matéria, 956 pessoas internadas devido à Covid, muitas delas nas UTIs, muitas pessoas precisando de vagas. Eu tenho uma prima que está precisando, uma prima de 2º grau, está precisando de vaga, ela tá entubada num posto de saúde, aguardando vaga. O nome dela é Denise, eu peço oração pela vida dela, também pela Arli e o Luiz, né, também, que são pessoas próximas à irmã Laide, né, quase parente ali, né, vizinhos muito chegados, e o marido está entubado, né, o Luiz está entubado, estado grave, e ela também está em estado grave, mas ainda não entubou, né, 70% de comprometimento do pulmão, né, dos pulmões. Então são novos e carecem das nossas orações, tá? Então se você tem mais alguém, tem o Sandro, né, o Alexandro, que tá melhorando. A Cássia teve ontem aqui, falando, ele tá melhor, tá reagindo melhor, logo ele vai estar recebendo alta, em nome de Jesus, se Deus quiser. Então nós vamos continuar na guerra, orando, vamos colocar isso em nome de Jesus, amém? Pai, nós queremos declarar e decretar e profetizar leitos vazios, pessoas curadas, no nome de Jesus Cristo.
Nós queremos liberar palavras de cura agora, de milagres, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, a tua intervenção, o seu poder agindo, ó Pai, ó Deus, entrando em cada hospital, em cada UTI agora, Senhor, ó Deus, acelerando o processo de cura, Senhor, nas vidas, Senhor, para que leitos também sejam liberados, para que outras pessoas tenham acesso, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem, auxiliares, Senhor, toda a equipe dos hospitais, Senhor, que tem trabalhado na linha de frente ali, ó Pai, ó Deus, no enfrentamento desse mal, Senhor, as pessoas que estão sendo vacinadas também, Senhor, que haja um aceleramento, que não pare as vacinas, que não pare de chegar as vacinas, no nome de Jesus, que possa vir um contingente maior, uma quantidade maior, meu Deus, em nome de Jesus, que seja multiplicado os postos de vacinação neste Brasil, ó Pai, na nossa cidade, no nosso estado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, Senhor, que haja um aceleramento desse processo, Senhor, e uma queda brusca, uma queda radical, milagrosa, Senhor, dos contágios, Senhor, no nome de Jesus, dos números de mortes, ó Pai, de óbitos, meu Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos a vida, nós profetizamos a saúde, nós profetizamos o milagre, a tua misericórdia, Senhor, tu és Deus de misericórdia, Senhor, nós queremos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, Senhor, que é a tua misericórdia, que nasce a cada manhã, Senhor, são as causas de nós não sermos consumidos, e a tua palavra diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Nós declaramos o sangue de Jesus lavando os leitos, lavando as UTIs, os CTIs, os centros médicos, Senhor, ó Deus, os hospitais, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós clamamos agora pelo poder do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus Cristo, Senhor. Não é a nossa justiça, não é a nossa bondade, não é a nossa religiosidade, mas é a nossa fé no poder do sangue de Jesus Cristo. Nós declaramos que esse sangue é poderoso para combater este mal, para vencer no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Nós declaramos, Senhor, que estas ondas venham se acalmar, o Senhor seja despertado e, Senhor, venha acalmar com uma só palavra, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, em nome de Jesus, nós esperamos em Ti e confiamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, que Deus esteja abençoando. Aqui a Grace colocou oração pela vida do senhor Atanacildo, está em estado grave, Covid. Outro colocou, vamos orar para Deus curar o nosso mundo inteiro, amém. Sim, é isso que nós estamos clamando, é por isso que nós estamos unidos em oração, nesses propósitos, que Deus esteja abençoando cada família, cada lar aí, guardando aqueles que podem, né? Nós sabemos, muitas pessoas têm os seus trabalhos, as coisas, mas procurem fazer o máximo de esforço para manter o distanciamento, para guardar a higiene, o uso de máscara. A gente recomenda tudo isso. Domingo a gente vai ter um culto às 9 horas da manhã. Até recomendo, se você quiser ficar em casa, assistir online, pode fazer, fique à vontade. Ele vai estar presencial, mas vamos restringir o máximo de movimentação para a gente contribuir com a baixa desse contágio, desse vírus que está causando tanto estrago, tantas dores. Amém? Mas mantenha a sua saúde emocional, leia a palavra, ore, busque a Deus, adore o Senhor, confie nele, nós vamos vencer pelo sangue do Cordeiro. Amém? Deus abençoe, queridos, obrigado por me aguentar até aqui, tá bom? Pessoal do Conectados, tá de parabéns, a live de 50 lives, né? Já foram, e nós vamos prosseguir, logo a gente tá batendo a meta aí de 100 lives, mas vai ser presencial também, tá bom? Deus abençoe, queridos, um grande abraço,
Fique na paz do Senhor. Shalom, povo de Deus.